Bom, bom dia a todos. Sou o Luiz Justulin. Nós nos vimos pouco, né, durante as atividades presenciais, mas sou aqui do Departamento de Morfologia e colega do professor Sérgio. Espero que vocês estejam todos bem, né, de saúde física e mental. E continuando, né, com as atividades da disciplina de histologia dos animais domésticos, a gente vai falar um pouco agora de sistema genital masculino, ou sistema reprodutor masculino, que é composto, né, pelo par de testículos, pelos ductos genitais que drenam, né, o que o testículo produz, pelas glândulas sexuais acessórias, que produzem, né, parte importante do sêmen, e do pênis, né, que é o órgão de cópula. Ok? Vamos dar uma olhadinha em cada um desses órgãos, dessas estruturas, do ponto de vista histológico. Bom, os testículos eles têm forma ovoide. Para a maioria das espécies, em condições normais, né, a localização é extra-abdominal, apesar, né, na origem do desenvolvimento, o desenvolvimento ocorrer no interior da cavidade abdominal retroperitoneal, né, e esses testículos eles migram para o escroto à medida do desenvolvimento. Em algumas espécies, né, a localização ela é intracavitária, né, no interior da cavidade abdominal. Então a gente pode ver aqui, né, no caso nesse exemplo do elefante, né, os testículos no interior da cavidade abdominal. E, eventualmente, em condições anormais, a migração do testículo ela não ocorre de maneira funcional, fisiológica, e essa característica, essa condição é denominada de criptorquidismo, e essa condição, quando não corrigida, né, cirurgicamente, gera problemas na produção espermática por conta da alteração da temperatura ideal para que ocorra a produção dos espermatozoides, o que a gente chama de espermatogênese. Ok? Bom, os testículos, então, eles são responsáveis pela produção de gametas, o que a gente pode considerar como uma secreção exócrina dos testículos, mas também são responsáveis pela produção dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona, que faz com que os testículos eles também sejam caracterizados como órgãos endócrinos ou glândulas endócrinas. O par de testículos se localiza no escroto, né, numa bolsa de pele. Da região, né, mais internamente, em contato com a região produtora de espermatozoides, que a gente chama de túbulos seminíferos, nós temos, então, a túnica albugínea, mas não uma região de tecido conjuntivo em contato direto, né, com os lóbulos seminíferos. A partir daí, a túnica vaginal, descrita, né, nesse exemplo. Músculos, né, musculatura dartos e cremaster. Esses músculos eles são importantes junto com essa outra estrutura chamada de plexo pampiniforme, porque eles modulam a temperatura testicular, né, e essa temperatura é importante para a produção fisiológica, né, dos espermatozoides. E externamente, o escroto, né, ele é revestido por pele fina, né, característica que vocês já viram em outras aulas, né, de histologia. Esse plexo pampiniforme, ele é caracterizado por um conjunto de artérias, né, ramos da artéria testicular e de veias testiculares, e o fluxo de sangue ocorre, né, num sentido contrário nesse plexo, entre artérias e veias. Esse fluxo contracorrente é responsável por mecanismos de resfriamento do sangue que chega até os testículos e, portanto, o plexo pampiniforme ele ajuda, né, no controle da temperatura testicular. Em homens, eventualmente, essas veias testiculares elas podem se apresentar dilatadas e perder essa capacidade de controlar o fluxo e de modular o resfriamento do sangue. Essa condição é chamada varicocele,
mas isso também ocorre em animais. Aqui, né, é um paper publicado com o desenvolvimento de trombo, né, de dilatação desses vasos, dessas veias testiculares, no testículo de bovino. E isso, em última análise, atrapalha a produção espermática, interfere nos níveis hormonais, né, e isso tem repercussão na reprodução desses animais, ok? Bem, testículos, então, eles são órgãos ovoides, localizados no interior do escroto e revestidos pela túnica albugínea. Essa túnica albugínea que envolve externamente todo o testículo, ela, na região caudal aqui dos testículos, ela sofre um espessamento que nós denominamos de mediastino testicular, e é nessa região do mediastino, a partir dessa região, que partem septos fibrosos que nós observamos aqui nessa imagem, nessa região mais clarinha da imagem entre a representação dos túbulos seminíferos. Então, esse tecido conjuntivo da túnica albugínea, que parte aqui do espessamento da túnica albugínea no mediastino, ele divide o testículo em lóbulos testiculares. Esses lóbulos eles são incompletos, eventualmente. Essa condição é mais facilmente vista, né, durante o desenvolvimento em animais, em indivíduos adultos. Essa lobulação ela é mais difícil de ser caracterizada por conta de diminuição da quantidade de tecido conjuntivo entre os lóbulos. Bem, e é nessa região, então, dos lóbulos seminíferos que nós encontramos os túbulos seminíferos, que são as regiões caracterizadas pelo epitélio germinativo, onde estão localizadas as células germinativas, as espermatogônias, que vão, né, proliferar, sofrer divisões celulares, meiose e mitose para a produção dos espermatozoides. E entre essa região do epitélio germinativo, que nós vemos, né, olha só, um aumento dessa região, né, de um túbulo seminífero, nós vemos que além da região do epitélio germinativo, representado aqui, nós temos uma região de tecido conjuntivo, que no testículo é chamado de interstício testicular. É nessa região do interstício, composto por tecido conjuntivo, que nós temos, além das fibras, né, do tecido conjuntivo, que vocês já, né, estudaram em várias outras aulas, nós temos vasos, nervos e, particularmente, essa célula chamada de célula de Leydig, ou Leydig, que são as células responsáveis pela produção, pela síntese de testosterona no interior dos testículos. Okay? Então, aqui nós temos, numa visão agora, não é, de uma fotomicrografia, de uma lâmina histológica, mostrando a relação do epitélio germinativo no interior dos túbulos seminíferos. Então, aqui nós temos o epitélio germinativo, e aqui a região do interstício testicular, onde nós encontramos essas células em especial, que são as células intersticiais ou as células de Leydig, que sintetizam testosterona. Aqui está bem bonito de ver também, olha só, essa célula em formato mais triangular, num formato de coxinha aqui, com o nucleolo bem evidente. Essa célula é a célula de Sertoli, ou Sertoli. Ela não sofre mitose para a produção de espermatozoides, mas ela é uma célula somática presente nesse epitélio germinativo, que tem funções importantes para a produção, né, e para a maturação espermática, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui tem uma outra célula, olha só, de Sertoli, com o nucleolo bem evidente, e as células do epitélio germinativo, né, que compõem esse epitélio bem característico, bem especializado na produção, na síntese de gametas masculinos. Uma outra célula que aparece nessa imagem, vamos chamar a atenção bem rapidinho aqui, essa célula tem um núcleo mais alongado, mais compridinho aqui, que é uma célula mioide. Essas células, elas têm capacidade de contrátil, então a contração dessas células
pode ajudar, não é, na expulsão, na saída dos espermatozoides a partir dos túbulos seminíferos, ok? Bem, essa aqui é uma visão um pouco mais geral de uma lâmina histológica, mostrando aqui a túnica albugínea, TA aqui de túnica albugínea, tecido conjuntivo denso, olha só, bem espesso, não é a região do mediastino, né? E aqui vários cortes de túbulos seminíferos. Percebam que a divisão em lóbulos é mais, né, difícil de ser identificada num corte histológico, desculpa, mas eventualmente em algumas regiões a gente consegue acompanhar, não é, o tecido conjuntivo que fica presente entre essas regiões de cortes de túbulos seminíferos. Então aqui a gente tem um túbulo, aqui a gente tem um outro túbulo seminífero, sua luz e o epitélio germinativo. Então esse epitélio, a função principal é a síntese de gametas masculinos, né, de espermatozoides. Ele é chamado epitélio germinativo por conta disso, ele é o responsável pela produção das células germinativas, e ele possui, né, essa característica, né, de uma estratificação com as células mais primordiais na base do epitélio, próximo à lâmina basal. Essas células são as células, as espermatogônias, né, que ficam localizadas nessa região mais basal. As espermatogônias, elas sofrem um processo de proliferação, né, formam os espermatócitos primários, que sofrem meiose para compor depois, né, os espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários se dividem para formar as espermátides, e a partir das espermátides o que nós temos é, né, a diferenciação dessas células em espermatozoides. Então, até o processo de formação da espermátide, nós temos um processo de espermatogênese, e a partir do processo, né, de diferenciação das espermátides, nós temos um processo denominado de espermiogênese, que não envolve divisão, mas modificações estruturais, morfológicas, né, dessa célula germinativa, da espermátide, que é mais ovalada, mais arredondada, para formação de uma célula mais alongada, que tem, né, pouca quantidade de citoplasma associada à região nuclear, mas esse citoplasma tem, né, o acrosoma, onde estão as enzimas associadas à fecundação, à entrada, à ruptura da zona pelúcida e da deposição, né, do material genético, do DNA do espermatozoide no ovócito. Okay? Então, função primordial dos túbulos seminíferos, ou do epitélio germinativo propriamente, é produção de gametas masculinos. Isso função basicamente exercida pelas células da linhagem germinativa, começando, né, na espermatogônia, seguindo até a espermátide espermatozoide, mas nós vamos tratar um pouquinho mais agora da função dessa célula aqui, ó, que é a célula de Sertoli. Bom, só uma característica em termos, né, de comparação entre diferentes espécies, por conta da duração da espermatogênese. No homem, esse período de espermatogênese dura por volta de 64 dias. Nas diferentes espécies, né, esse período ele pode ser um pouco mais curto, por exemplo, aqui no macaco, né, e mais próximo, né, ao homem aqui em bovino, né, okay? Em termos de volume, né, obviamente que por conta da diferença de padrão, né, corpóreo, volume testicular, o volume, né, do sêmen varia bastante entre as espécies também, né. Essa é uma questão relativamente fácil de entender por conta, né, da variação do tamanho, né, da diferença de tamanho entre os animais, e também
do volume testicular, né? E por aí vai. Bom, a célula de Sertoli ou Sertoli, ela tem várias funções importantes, lembrando que ela não é a célula que se divide, não é nem por, não sofre meiose para a produção de gametas, mas ela é uma célula que suporta a produção das células germinativas. Como é que ela faz isso? Ela é uma célula, por ela ser uma célula um pouco mais alongada, né, ela vai desde a base até praticamente o ápice do epitélio germinativo, ela é uma célula que sustenta, que funciona como, né, uma célula dando suporte, proteção e nutrição para células germinativas em desenvolvimento. Uma outra característica importante dessas células é que elas têm, né, uma capacidade fagocítica muito grande. O que elas fagocitam? Os restos, né, os restos de citoplasma, principalmente das espermátides, quando elas, né, descartam, sofrem esse processo de alteração do seu formato para compor uma célula mais alongada. Então, esses restos, esses debris citoplasmáticos, né, os restos que sobram desse processo de diferenciação das células das espermátides, é a célula de Sertoli que fagocita. Um outro papel importante é que ela é uma célula que secreta fluido, esse fluido funciona, né, para ajudar no transporte e nutrição dessas células germinativas no interior do túbulo seminífero, além de formação da barreira hematotesticular. Essa barreira é importante, imaginem vocês, não é, que as células germinativas, elas têm que estar protegidas, porque se elas sofrerem, né, alteração no seu material genético por conta da exposição a agentes que estressam, né, o processo de formação dessas células, essas alterações elas têm um potencial de ser transmitidas, né, para o ovócito quando ele for fecundado. Então, essas células de Sertoli, elas formam junções JO, aqui, ó, junções de oclusão, junções oclusivas, entre duas células de Sertoli ou Sertoli adjacentes, e essas células, então, essas junções formadas entre duas células de Sertoli formam dois compartimentos, o que a gente chama de compartimento basal e compartimento adiluminal. Então, as células mais avançadas no processo de diferenciação, de formação dos gametas, elas estão protegidas, né, por essa barreira hematotesticular lá no interior dos túbulos seminíferos, ok? Uma outra característica importante, essas células sintetizam uma molécula que se chama ABP, que é uma proteína de ligação andrógeno, né? A ABP está sigla em inglês aqui, e percebam que o papel importante dessa proteína de ligação de andrógeno, porque essa proteína ela se mantém no interior dos testículos. E como ela se liga ao andrógeno, principalmente a testosterona, essa molécula ela é importante para manutenção dos níveis elevados de andrógeno no interior dos testículos, o que aumenta, né, o que é importante para o processo de gametogênese, né, espermatogênese, no caso aqui do sistema reprodutor masculino. Uma outra função importante é que essas células secretam um hormônio antimuleriano. Esse hormônio, durante o desenvolvimento, ele impede o desenvolvimento, né, das estruturas relacionadas ao ducto de Miller, então, que, né, no sexo feminino, ele vai dar origem a estruturas relacionadas ao sistema genital masculino. Tem essa outra característica de secreção de inibina, a gente vai ver daqui a pouquinho nesse esquema aqui do lado, que é um esquema que mostra como é que ocorre a regulação, a modulação da síntese ou da produção de espermatozoides via hormônios masculinos. Então, essa figura, ela relata aqui um eixo hipotálamo, hipófise, gônada, ou hipotálamo, hipófise, gonadal. O que acontece aqui nessa condição?
O hipotálamo, ele é responsável por liberação de hormônios que nós chamamos de hormônios gonadotróficos, ou hormônios liberadores de gonadotrofinas, que são, nesse caso aqui, o FSH e o LH. À medida que o hipotálamo libera esses hormônios atuam na hipófise, na adenohipófise, na parte distal da hipófise. O FSH é um hormônio que aumenta, né, os hormônios, então o hormônio liberador de FSH, ele aumenta a produção do hormônio folículo estimulante, do FSH, pela hipófise. Esse hormônio folículo estimulante, ele vai atuar no epitélio germinativo, fazendo com que ocorra, né, a divisão das espermatogônias e a produção de espermatozoides. Por outro lado, o hormônio liberador de LH, ele vai atuar fazendo com que a hipófise aumente a liberação do hormônio luteinizante, do LH. Esse LH vai atuar nas células intersticiais, nas células de Leydig, aumentando a produção de testosterona, que é um hormônio importante que depois vai agir sobre o epitélio germinativo, também estimulando a produção de gametas. Ok? Como é que acontece a regulação desse processo? À medida que ocorre um aumento da liberação da produção de hormônio luteinizante, que eleva a produção de testosterona pelas células intersticiais, esse próprio aumento da produção de testosterona, ele é percebido lá pelo hipotálamo, num mecanismo aqui, olha só, de retroalimentação. Então, o aumento da produção de testosterona é percebido, não é? Existem mecanismos hipotalâmicos de controle dos níveis, né, das concentrações hormonais. O hipotálamo, ele percebe o aumento na concentração de testosterona, diminui a liberação do hormônio liberador de LH, diminuindo essa liberação hipotalâmica desse hormônio gonadotrófico, diminui a produção hipotalâmica do hormônio luteinizante, que vai atuar menos aqui nessa condição de aumento de síntese de esteroide, né, de andrógeno nos túbulos seminíferos. Ok? E aí o que acontece? Caiu a produção, né? Caiu, tem pouca testosterona circulante. O que vai acontecer? O hipotálamo percebe essa relação, né, essa queda nos níveis de testosterona, aumenta a liberação de LH, o LH vai, né, o hormônio liberador de LH, esse hormônio ele vai atuar na hipófise, aumentando a produção de hormônio luteinizante, que vai estimular as células intersticiais a aumentarem a produção de testosterona. Então, é esse balanço, né, entre hormônio liberador de LH, o LH, esse hormônio liberador atua na hipófise, aumentando a produção do hormônio luteinizante, e aí esse hormônio vai aumentar a síntese testicular de testosterona. Aumentou muito esses níveis, o próprio nível aumentado vai atuar num mecanismo de feedback negativo, né, de retroalimentação negativa no hipotálamo, fazendo com que os níveis, né, de testosterona eles se mantenham mais ou menos constantes nesses indivíduos. O mesmo acontece, não é, com o hormônio liberador de FSH, que atua na hipófise. O FSH vai lá atuar no epitélio germinativo, aumentando a produção de ABP, que concentra, não é, testosterona no interior do testículo, e para estimular a gametogênese. Esse aumento na produção de o sinal positivo aqui, né, de atuação do hormônio folículo estimulante, ele também é modulado quando os níveis, né, de FSH estão muito altos. O que acontece é que as células de Sertoli secretam esse outro hormônio chamado inibina. A inibina ela vai atuar na hipófise, reduzindo a produção de FSH,
e, portanto, reduzindo o efeito do FSH, do hormônio folículo estimulante, no epitélio germinativo. Caiu muito os níveis de FSH, diminui a produção de inibina, aí sim a hipófise ela aumenta a síntese de FSH via, né, hormônio liberador de FSH lá do hipotálamo. Okay? Então, esse é um mecanismo de modulação, né, dos níveis hormonais para que eles se mantenham constantes, tanto de FSH como de LH, nesse eixo, né, nesse mecanismo de controle que envolve hipotálamo, hipófise e testículo. Ok? Bom, então aqui nós estamos olhando um pouco mais de perto para o interior dos túbulos seminíferos, onde nós temos, olha só, aqui o epitélio germinativo, com, né, características específicas das células germinativas, e essas células localizadas no tecido conjuntivo, no interstício, é o que a gente chama de células, né, intersticiais ou células de Leydig, que são as células responsáveis pela síntese, pela produção de testosterona. Então, além dessas células, nós temos aqui tecido conjuntivo, né, TFC de tecido conjuntivo frouxo, nervos, vasos. Importante, né, daquela aula de sistema circulatório, né, esses capilares, esses pequenos vasos, aqui são vasos fenestrados, o que facilita a difusão, né, e a troca de moléculas entre os vasos e o ambiente onde esse vaso está inserido. Então, esses capilares, eles captam, né, a testosterona produzida pelas células, ou os andrógenos, né, de uma maneira geral, produzida pelas células de Leydig, e esse hormônio, ele circula, né, pelo corpo. A testosterona tem uma ação local, né, de estimular a produção de espermatozoides, mas a testosterona, né, a grande maioria das células do nosso corpo, do corpo dos animais, tem receptores para esse hormônio, e né, a testosterona ela estimula muitos processos relacionados à masculinização, né, ao processo de diferenciação de características sexuais secundárias, né, nas diferentes espécies. Ok? Então, finalizando o testículo, agora nós passamos, né, a dar uma olhada para o que acontece nos ductos, quem são os ductos genitais. Então, vamos fazer um trajeto do espermatozoide, à medida que ele é produzido no testículo, qual é o trajeto que ele percorre até ele ser ejaculado, né, no pênis. Então, esses ductos genitais, nós vamos dar uma olhada em cada um deles daqui a pouquinho, mas de uma forma geral, eles são responsáveis pela nutrição, condução e amadurecimento, né, dos gametas dos espermatozoides à medida que eles percorrem esses ductos, ok? Então, de uma maneira geral, os condutos, os ductos genitais, eles podem ser divididos em dois grupos, e essa divisão ela se refere a eles estarem localizados no interior do testículo, intratesticulares, ou fora dos testículos, que são os extratesticulares. Dentro do testículo, quem são? Túbulos retos, essa continuidade retilínea aqui, ó, a partir dos túbulos seminíferos, bastante novelados. Rede testicular, essa rede é formada pela anastomose, pela união de vários túbulos retos, lá na região do mediastino, essa é a região bem espessa do mediastino, e ductos deferentes, desculpa. Esses ductos eferentes, eles se formam a partir, né, da rede testicular, e eles caminham para uma região, confluem, né, para formar o epidídimo, que é o primeiro dos ductos extratesticulares. Ok? Vamos dar uma olhadinha, então, em cada um desses ductos. Os túbulos retos, eles são uma continuidade retilínea a partir, né, dos túbulos seminíferos, que são bastante novelados, essa regiãozinha aqui, ó, bem fininha. Esses túbulos, eles são revestidos na subarregião inicial por células de Sertoli. Percebam que o revestimento de células germinativas, ele vai diminuindo progressivamente à medida que a gente deixa os túbulos seminíferos.
E essa primeira regiãozinha, ela é revestida, então, basicamente por células de Sertoli, esse terço inicial dos túbulos retos, e num segundo momento, mais próximo da formação da rede testicular, esse epitélio é caracterizado como um epitélio simples e cúbico, não é uma célula, uma única célula com um formato um pouquinho mais quadradinho. E como esse túbulo ele ainda está muito próximo dos túbulos seminíferos em corte histológico, o que nós observamos é a presença, né, a vizinhança aqui, olha só, dos túbulos retos, ainda, né, a gente encontrar os túbulos seminíferos associados ao interstício, né? Olha só, esse aqui é o tecido conjuntivo da região do testículo, né? Então, esse aqui é um túbulo seminífero, um túbulo reto, né, rodeado pelos túbulos seminíferos. Esses túbulos retos, eles se associam para formar, né, a rede testicular, eles se anastomosam, aqui a gente tem uma imagem da rede testicular, né, só formada, né, aqui, por exemplo, um túbulo reto. Esse túbulo reto, ele se anastomosa, ele se junta com vários outros que vêm dos vários túbulos seminíferos para formar a rede testicular. Nessa rede testicular, o epitélio é cúbico baixo ou até pavimentoso, é um epitélio bem baixinho, bem fininho, e é nessa rede testicular, né, que o fluido produzido pelos testículos junto com as células germinativas, junto com os espermatozoides, eles atravessam para chegar até a região dos ductos eferentes. Esses ductos, eles são, né, dependendo aí de espécie, né, eles formam 60 a 20 ductos ou mais, e eles vão se afunilar para formar um conduto único bastante anovelado, que é o epidídimo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Nesses ductos eferentes, e percebam, né, eferentes, porque daqui a pouco tem o deferente, que é único, então não confundam. Então, os ductos eferentes, eles têm um revestimento, né, epitelial caracterizado aí por umas células cuboides, ciliadas ou não ciliadas. Aqui nessa figura a gente consegue, né, identificar a presença de alguns cílios nessas células, nesse nosso esquema, associado a esse epitélio bastante preguiado, olha só, com essas células ciliadas e não ciliadas, né, um epitélio cúbico. Nós temos abaixo desse epitélio, na lâmina própria, que vocês veem aqui um tecido conjuntivo com bastante vaso sanguíneo, nós temos músculo liso. Então, aqui, né, nesse esquema, essas células que têm um citoplasma um pouco mais rosinha, um pouco mais acidófilo, aqui, olha só, são células musculares lisas associadas à fibra elástica. Então, aqui nós temos um tecido fibro, né, elástico, associado à musculatura lisa. Essa musculatura se contrai e, junto com essa capacidade elástica, não é associada à organização da parede desse conduto, isso faz, né, com que a contração dessas musculaturas auxilie na manutenção do fluxo do fluido testicular para impulsionar o fluido até a região do epidídimo. Ok? Então, aqui nós temos um corte histológico, né, mostrando a transição entre rede testicular. Percebam, olha só, muito tecido conjuntivo. Aqui a gente está no mediastino testicular, aquele espessamento da túnica albugínea, associada a, então, essa transição, né, da RT, da rede testicular, tá? Da rede testicular, um epitélio bem baixinho, um epitélio, né, pavimentoso aqui, ó, bem fininho, para a transição para esse ducto que tem o epitélio mais preguiado, né? Aqui, ó, o aumento não permite, né, identificar tão bem assim as células com seu formato cúbico, né, com seu aspecto cuboide, mas aqui nós temos então a transição para os ductos eferentes. Aqui nós temos tecido conjuntivo, né, TCD, tecido conjuntivo denso, da região do mediastino testicular. Então aqui, transição entre rede testicular para a formação dos ductos eferentes. E aí nós partimos, né, para os condutos que são externos ao testículo, chamados de ductos extratesticulares. E aqui nós temos epidídimo,
ducto deferente, não eferente, né, gente? Né? É diferente, o eferente do diferente, e a uretra. Né? Então, a uretra que se abre lá na glande para expulsão, né, para eliminação do sêmen. Então, nessa imagem aqui, olha só, toda essa região é o epidídimo, ele é bastante volumoso, e percebam que, apesar, né, de ter um monte de coisa novelada aqui e dar a impressão de serem vários tubos, o epidídimo ele é constituído por um único conduto, um único tubo formado a partir dos ductos eferentes, mas é um único conduto bastante anovelado. Na região mais final aqui do epidídimo, a quantidade, né, ele deixa de ser novelado, ele passa a compor um ducto mais retilíneo, que a gente chama de ducto deferente. E a uretra a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então o epidídimo, ele é bastante extenso, dependendo da espécie, pode até ter mais de 6 metros, mas ele é um tubo único e bastante anovelado. Esse anovelamento é importante para que os espermatozoides eles percorram, né, o epidídimo no tempo adequado, porque aí no epidídimo acontece um processo de maturação, né, das células germinativas, que é bastante importante. Do ponto de vista estrutural, o epidídimo ele é dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda. Existe além da posição, dessa divisão anatômica, né, de localização, olha só, nesse aqui de suíno a gente tem a região de cabeça, a região da cauda, e aqui, né, um pouquinho do corpo. Existem diferenças morfológicas, né, importantes entre essas regiões, que permite, né, histologicamente, a gente definir e identificar essas regiões. De uma maneira geral, o revestimento epitelial do epidídimo é feito por um epitélio do tipo pseudoestratificado, cilíndrico, com estereocílios. Então, lembrem, né, do epitélio pseudoestratificado, aquele que parece ter mais de uma camada de célula, mas, na verdade, essas células têm diferentes alturas e os núcleos, né, se posicionam em diferentes alturas. Isso dá a impressão do epitélio ter mais de uma camada, mas, de fato, ele é simples, né, um epitélio simples. A maioria das células tem um formato cilíndrico, por isso do epitélio cilíndrico, com estereocílios, aqueles cílios imóveis, né, mais alongados, que são ramificados, que tem um papel importante aqui também no processo de fagocitose, que ocorre nessa região do epidídimo. Abaixo desse epitélio, existe presença de células musculares lisas, e essas células musculares lisas elas vão aumentando, né, em quantidade quando a gente percorre o epidídimo e se aproxima da região da cauda. Então, tem menos células musculares lisas na região da cabeça e mais células na região da cauda. Isso é importante, né, para o fluxo que acontece na região do epidídimo. Externamente, o epidídimo ele, né, é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo. Ok? Então, olhando aqui num corte histológico de uma região do epidídimo que está no menor aumento. Deixa eu tentar limpar um pouquinho Vamos tentar limpar um pouquinho aqui essa região vamos ver, agora eu vou voltar a apresentar, vamos ver se está certo aqui. Então, olha só, essa região é a região do epidídimo, um corte de epidídimo, mostrando aqui a região de cabeça, região do corpo e cauda. Percebam que aqui é uma região bem inicial, olha só, dos ductos eferentes que se associam para formar a região de cabeça. Percebam que na região da cabeça, as células são um pouquinho mais altas, do que na região da cauda. E aqui nós temos mais tecido conjuntivo entre esses ductos do que aqui. Aqui eles estão mais apertadinhos. E a luz aqui, olha só, ela é bem menor
comparada com a luz nessa região da cauda. Então, é assim que a gente distingue, né, a região da cabeça da região da cauda do epidídimo. Okay? À medida, então, que a gente caminha, né, percorre região de cabeça e cauda, quais são as diferenças que a gente observa? A diminuição da altura da célula epitelial, partindo da cabeça para a cauda, aumento da luz e aumento da região de tecido conjuntivo, tendo destaque naquela questão da célula muscular lisa, não é? Que tem mais quantidade de célula muscular lisa nessa região da cauda do que na região da cabeça. Internamente, olha só, aqui nós temos uma camada de tecido conjuntivo que envolve o órgão internamente, ok? Função do epidídimo. Por que o epidídimo é importante? Então, né, no epidídimo acontece a absorção e digestão de corpos residuais das espermáticas que não, né, ocorreu lá no epidídimo, no interior do testículo, lá ocorre, as células de Sertoli têm essa função, mas eventualmente, né, esse processo continua ao longo dos túbulos, dos ductos genitais, e o epidídimo ele faz, né, ele completa essa função que se iniciou lá nos túbulos seminíferos. A contração das musculares lisas presentes aqui entre esses cortes desse conduto único impulsiona, né, o sêmen com as células germinativas, e essas contrações elas são controladas, né, movimentos por contrações peristálticas, para que o fluxo siga um único caminho. E aqui, então, a função importante também do epidídimo, que participa do processo de maturação dos espermatozoides, e aí vem aqui uma questão, né, dos espermatozoides permanecerem algum tempo, né, isso varia entre as espécies, mas os espermatozoides eles percorrem, né, esse conduto bastante novelado, numa velocidade, num tempo ideal, para que ocorra a maturação dos espermatozoides. Aqui nós temos um corte, né, da região de cabeça e da região de cauda. O corte não é do mesmo órgão, na mesma coloração, no mesmo tempo, mas aqui serve, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia da diferença de altura das células epiteliais. Aqui elas são bem mais altas, olha os estereocílios com os espermatozoides aqui na luz, na região da cabeça para a região da cauda. A célula é mais, né, a célula é menorzinha, a altura é menor, a luz é mais dilatada e tem muito mais tecido conjuntivo, né, entre esses cortes do epidídimo, ok? À medida que esse enovelamento do epidídimo diminui, dois aspectos são relevantes aqui. Então, a redução do enovelamento, o aumento da quantidade de músculo liso que se associa a essa região agora desse conduto, também único e não enovelado, que é o ducto deferente. Então, percebam que a mucosa aqui, né, o epitélio de revestimento úmido, ele é bastante preguiado, muito preguiado. Essas células aqui são células também, não é? O epitélio aqui, essa mucosa é revestida por um epitélio do tipo pseudoestratificado colunar, um pouco mais alto, e o que chama a atenção nesse corte, além, não é, de ser um conduto único, não enovelado, com a mucosa preguiada, é a presença dessa quantidade bastante grande de músculo liso. Aqui, né, nessa imagem, a gente tem esse padrão de localização, de orientação, desculpa, das células musculares lisas, que tem, né, uma camada longitudinal mais interna, uma circular média e uma longitudinal externa, portanto, 3 orientações distintas, né? Essa, dependendo do corte e do animal, essa disposição ela não é tão fácil assim de definir, mas olha só, a circular aqui e a longitudinal mais interna, mais externa, tá mais tranquilo de ver essa disposição diferente, né, das fibras, aqui mais circular, aqui mais longitudinal. Num corte, a gente enxerga isso, né, num corte transversal. A mais interna aqui tá um pouquinho mais difícil, ok? Mas esse aqui é o padrão, né, um padrão morfológico do ducto deferente.
diferente, né? Um conduto único que tem origem a partir da cauda do epidídimo e que é um túbulo muscular, né? Músculo membranoso, né? Ele tem uma mucosa bem característica, olha o espermatozoide na luz, mas ele também tem uma camada muscular muito espessa. Esse é o ducto da vasectomia, né? Então é esse conduto que ele é seccionado, né, durante a cirurgia de vasectomia. A uretra, ela é, então, um conduto também, né? E a uretra, ela é dividida, na maioria, né, das espécies, em uretra prostática, membranosa e peniana. Aqui a peniana é mais usada para animal, se vocês forem estudar no Junqueira, talvez vocês encontrem o termo esponjosa, né? Então, a uretra prostática é aquela parte da uretra que se localiza no interior do tecido da glândula prostática, ela perfura, né, ela passa, a próstata se localiza ao redor da uretra prostática e o conteúdo né, glandular, o conteúdo de secreção prostática, ele é secretado, ele é eliminado na uretra prostática. E lá na próstata, a uretra, ele tem um epitélio de transição. A uretra membranosa, que é essa região que fica entre a uretra prostática e a uretra peniana, essa região, o epitélio, ele é estratificado, variando de cúbico a colunar. E a uretra peniana, né, que se localiza no interior do pênis, ela possui um epitélio pseudoestratificado colunar. Na região da abertura da glândula, esse epitélio ele se torna um epitélio estratificado pavimentoso. Então, a uretra é dividida nessas 3 porções, nós vamos ver um pouquinho mais dela à medida que a gente passar pelas glândulas sexuais acessórias, porque aí nós vamos tratar, né, de cada segmento. Ok? E, por último, nós vamos ver o pênis também, né, num contexto de composição histológica, e aí a gente estuda, né, a uretra no interior, né, da uretra peniana ou uretra esponjosa, localizada, né, num corte histológico de pênis, ok? Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui. Então, esse vídeo ele trata, né, do testículo e dos ductos. E aí, eu vou gravar um outro vídeo com a parte das glândulas sexuais acessórias. Aí vocês assistam, né, da forma como vocês acharem melhor. Ok? Eu vou interromper aqui. E aí, então, vocês vão receber 2 links com 2 vídeos diferentes. Ok? Valeu, obrigado.